O Palácio de Buckingham informou que o rei Charles passou um curto período no hospital hoje, após apresentar efeitos colaterais temporários. Algo aconteceu com o rei Charles, que obrigou o palácio a agir imediatamente. E o decreto de emergência emitido em resposta conferiu a Catherine uma autoridade sem precedentes, a ponto de observadores da realeza terem dificuldade em encontrar um paralelo histórico. O que acontecerá com o trono britânico? O incidente que mudou tudo. Há momentos na monarquia britânica em que a aparência de estabilidade cuidadosamente mantida dá lugar a algo que não pode ser controlado, contido ou apresentado ao público de uma forma que suavize suas arestas. Este foi um desses momentos. O rei Charles III foi levado às pressas para o Hospital King Edward VII, em Londres, na manhã de 9 de abril de 2026. As circunstâncias que levaram ao seu colapso não foram divulgadas imediatamente. O comunicado inicial do Palácio, divulgado às 11h20 da manhã, confirmou apenas que o rei havia sido internado para observação após o que foi descrito como um súbito início de fadiga e mal-estar. A linguagem era cautelosa, deliberadamente vaga, como sempre acontece com os comunicados do Palácio sobre a saúde da família real, quando aqueles que os redigem sabem mais do que estão dispostos a revelar. Mas as pessoas que prestaram muita atenção aos detalhes daquela declaração perceberam imediatamente que o que lhes estava sendo dito era uma versão significativamente menos precisa do que realmente havia acontecido. O primeiro sinal foi a rapidez da própria hospitalização. Charles estivera no Palácio de Buckingham na noite anterior para um compromisso privado agendado. Segundo relatos de pessoas presentes, ele parecia estar se saindo bem, cansado da maneira que se tornou seu padrão nos últimos meses, movendo-se com a cautela deliberada de um homem cujo corpo exige mais esforço para completar um dia do que antes. Mas presente, engajado, funcionando dentro dos parâmetros do que sua condição de saúde havia se tornado ao longo do ano anterior. O que aconteceu nas primeiras horas do dia 9 de abril foi completamente diferente desse padrão. Fontes próximas à família real descrevem uma rápida deterioração que começou no meio da noite. Membros da equipe médica particular do rei, que residem no palácio, foram chamados aos seus aposentos por volta das 2h40 da manhã. A decisão de transferi-lo foi tomada em menos de uma hora. Ele chegou ao Hospital Rei Eduardo VII às 4h15 da manhã, em circunstâncias que os presentes descreveram como verdadeiramente urgentes. Essa não foi uma admissão por precaução, foi uma emergência. A equipe de comunicação do palácio passou as horas entre 4h15 e 11h20, gerenciando a discrepância entre essa realidade e a declaração que estavam preparando para divulgar. Essa lacuna por si só é reveladora. Quase 7 horas se passaram entre a chegada do rei ao hospital e o anúncio público de sua internação. 7 horas durante as quais a instituição estava simultaneamente gerenciando uma emergência médica e construindo a narrativa dentro da qual essa emergência seria apresentada ao mundo. O que aconteceu dentro do palácio durante essas 7 horas é o que torna esta história verdadeiramente significativa. Porque a situação médica e a gestão das comunicações não eram as únicas coisas a serem tratadas nesse período. Simultaneamente, e com uma rapidez que confirmava que tudo havia sido preparado com antecedência, um processo paralelo estava em curso. Um processo que nada teve a ver com comunicados de imprensa ou mensagens públicas. Um processo que dizia respeito inteiramente ao funcionamento interno da monarquia e à questão de quem deteria a autoridade dentro dela caso o rei ficasse incapacitado. Esse processo resultou no decreto de emergência. Para entender o decreto e o seu significado, é preciso primeiro compreender o quadro constitucional em que ele opera.
A monarquia britânica possui mecanismos para gerir situações em que um soberano se encontra temporariamente impossibilitado de exercer as suas funções. Esses mecanismos já foram utilizados anteriormente. Jorge VI utilizou uma versão dessas medidas durante os períodos de grave doença que antecederam sua morte, em fevereiro de 1952. A falecida rainha acionou elementos da mesma estrutura durante as últimas semanas de sua vida, quando sua capacidade física para exercer certas funções formais tornou-se limitada. O que diferencia o decreto emitido em 9 de abril de 2026 desses precedentes históricos não é sua base constitucional. Essa base está bem estabelecida e é juridicamente sólida. O que a diferencia é o que ela realmente diz e, especificamente, quem ela nomeia como o principal destinatário da autoridade que transfere. As pessoas dentro do palácio que foram informadas sobre o conteúdo do decreto naquelas primeiras horas da manhã reagiram com um nível de surpresa que revela algo importante sobre a relevância de suas disposições. Como o decreto não se limitou a ativar o arcabouço padrão para lidar com a incapacidade temporária de um monarca, ele foi muito além disso. Nomeou poderes específicos, definiu domínios específicos da autoridade real e direcionou esses poderes e essa autoridade a um indivíduo específico, cuja concessão representa algo sem precedentes claros na história moderna da instituição. Esse indivíduo não era Guilherme, mas sim Catarina. Agora, entenda por que esse fato surpreendeu as pessoas. A suposição padrão em qualquer cenário envolvendo a incapacidade temporária de um monarca reinante é que os poderes que exigem delegação fluem imediata e naturalmente para o herdeiro, para a pessoa que constitucionalmente é a próxima na linha de sucessão, para o indivíduo cuja existência dentro da instituição é definida por sua proximidade com o trono e sua preparação para ocupá-lo. William é essa pessoa. Ele sempre foi essa pessoa. E nas horas que se seguiram à internação de emergência de Charles, a suposição entre as figuras importantes do palácio era de que qualquer transferência formal de autoridade subsequente seria direcionada principalmente a ele, o decreto. Porém, dizia o contrário, e as razões para essa escolha também foram apresentadas. O raciocínio específico por trás da decisão de nomear Catherine, em vez de William, como a principal destinatária da autoridade transferida, revela algo profundo sobre a dinâmica interna desta monarquia e sobre o papel específico que Catherine passou a ocupar dentro dela. Essas razões são mais deliberadas e mais consequentes do que qualquer coisa que o palácio tenha se disposto a dizer publicamente até agora. E começam por entender exatamente o que o decreto contém. O decreto de emergência. O de 2026 tem 4 páginas. Está escrito na linguagem precisa e formal da documentação constitucional, o tipo de linguagem que foi refinada ao longo de séculos de prática jurídica britânica para dizer exatamente o que significa e nada mais. Não há espaço em um documento deste tipo para ambiguidade ou para a suavização diplomática que caracteriza a maioria das comunicações da realeza. Cada palavra tem peso legal. Cada cláusula tem uma consequência específica e definida, e as consequências definidas neste documento em particular são extraordinárias. O decreto opera sob a autoridade da Lei da Regência de 1937, o arcabouço constitucional que rege a transferência de funções reais em situações de incapacidade do soberano. De acordo com esse arcabouço, quando um monarca está impossibilitado de exercer determinadas funções reais, essas funções podem ser formalmente delegadas a um indivíduo ou grupo de indivíduos designados por meio de um instrumento juridicamente vinculativo assinado pelo soberano ou por representantes autorizados do soberano, atuando sob condições específicas. O que torna o decreto de 9 de abril incomum é o alcance do que ele delega e a quem delega.
O documento identifica 3 categorias de funções reais que estão sendo transferidas durante o período de incapacidade do rei. A primeira categoria abrange as funções executivas formais da monarquia, a assinatura de documentos de Estado, a recepção formal de embaixadores e chefes de Estado, a autorização de ordens e conselhos e outros instrumentos de prerrogativa real que exigem a participação pessoal do soberano para serem legalmente válidos. A segunda categoria abrange as funções de gestão institucional da coroa, as decisões relativas à Casa Real, a autorização de despesas provenientes da verba soberana e a supervisão dos processos formais pelos quais a monarquia gere a sua relação com o governo e com o aparato constitucional mais amplo do Estado britânico. A terceira categoria é a que gerou mais debate entre os especialistas em direito constitucional e os comentadores da realeza que foram informados sobre o conteúdo do decreto. Abrange o que o documento descreve como as funções representativas e simbólicas do soberano, os compromissos públicos, as aparições cerimoniais e as ocasiões formais em que a presença de uma figura real de alto escalão tem um significado tanto constitucional como cerimonial. As 3 categorias foram delegadas a Catarina, não a um conselho, nem a um grupo de membros seniores da família real agindo coletivamente da maneira permitida pela lei da regência, mas sim a uma única pessoa, especificamente Anna, pelo nome Catarina Elizabeth, Princesa de Gales, é nomeada no decreto como a única delegada principal das funções reais transferidas durante o período de incapacidade do rei Charles. A base constitucional para isso é sólida. A lei da regência permite exatamente esse tipo de delegação específica e individual sob as condições que se aplicam aqui, mas o fato de ser permitida não a torna irrelevante, pois a escolha de delegar essas funções a Catarina, em vez de a Guilherme, ou a uma combinação de membros seniores da família real, incluindo Guilherme, é uma escolha que carrega um significado enorme além de seus aspectos legais. É uma declaração sobre confiança, sobre capacidade e sobre o papel específico que Catarina passou a ocupar no pensamento daqueles que estão no centro desta instituição. O especialista em direito constitucional da realeza, Professor Robert Hazel, do University College London, observou em um comentário publicado na tarde de 9 de abril que o decreto representou uma das expansões formais de autoridade mais significativas concedidas a uma princesa de Gales na história registrada da monarquia britânica. Ele observou que, embora a lei da regência fornecesse a estrutura legal para tal delegação, a decisão política e institucional de usar essa estrutura dessa maneira específica refletia um julgamento sobre a prontidão e a capacidade de Catarina que ia muito além dos mecanismos constitucionais de rotina. Esse julgamento não foi feito de forma casual ou precipitada. As evidências sugerem fortemente que o decreto, ou algo muito próximo a ele, havia sido preparado com antecedência, que o cenário da incapacidade de Carlos havia sido planejado com bastante rigor e que, quando a emergência surgiu nas primeiras horas do dia 9 de abril, o documento estava pronto para ser ativado, em vez de ser redigido do zero. Alguém vinha se preparando para este momento há muito tempo, e a pessoa que estava no centro dessa preparação não se surpreendeu quando ele chegou. Catarina entra em território sem precedentes. Catarina recebeu a notificação formal do decreto às 7h40 da manhã. Ela estava no Palácio de Kensington quando recebeu a ligação do secretário particular do rei. As crianças já tinham saído para a escola. William estava com ela. E a notificação, quando chegou, não foi uma surpresa como as coisas genuinamente inesperadas costumam ser. Foi a chegada de algo para o qual se prepararam. Algo que havia sido discutido, planejado e ensaiado discretamente. Da mesma forma que pessoas sérias se preparam para possibilidades sérias. Ela leu o decreto na íntegra 2 vezes e então começou a trabalhar.
A primeira coisa que Catarina fez após receber a notificação formal foi convocar uma reunião com seus principais assessores no Palácio de Kensington. A reunião começou às 8h15 da manhã e durou aproximadamente 50 minutos. O resultado foi um plano de ação imediato para as 48 horas de sua autoridade ampliada. Um documento estruturado e específico que abrangia quais funções exigiam atenção imediata, quais poderiam ser gerenciadas por meio de processos existentes e quais exigiam seu envolvimento direto e pessoal desde o início. O plano havia sido claramente preparado com antecedência. Fontes presentes na reunião das 8h15 descreveram o comportamento de Catherine como de completa calma e concentração. Não havia qualquer sinal de ansiedade, nenhuma sensação de que a pessoa estivesse sendo oprimida pelo peso do que acabara de ser colocado sobre seus ombros. O que as pessoas naquela sala observaram foi uma mulher que havia passado anos se preparando exatamente para esse tipo de momento, entrando nele com a confiança serena de quem conhece o terreno por completo. Seu primeiro ato formal sob a autoridade do decreto ocorreu às 10h30 da manhã. Ela assinou um documento oficial que aguardava a autorização do soberano, um instrumento rotineiro de prerrogativa real que, em circunstâncias normais, teria a assinatura de Charles. Em 9 de abril de 2026, o documento ostentava a assinatura de Catherine, e essa assinatura, comum em sua mecânica e extraordinária em seu significado, tornou-se o primeiro exercício formal de autoridade soberana delegada por uma princesa de Gales na história moderna da monarquia britânica. As pessoas presentes na sala, quando ela o assinou, compreenderam o que estavam testemunhando. Ao meio-dia, Catarina já havia recebido 2 embaixadores estrangeiros que tinham audiências formais agendadas com o rei. Ela os recebeu em sua qualidade de delegada designada pelo rei. Conduziu ambas as audiências com a fluência e a precisão diplomática que anos de envolvimento com a realeza lhe haviam proporcionado. E ela fez algo em ambas as audiências que os embaixadores descreveram, posteriormente aos seus respectivos governos em termos que refletiam genuína admiração. Ela os fez sentir que a instituição com a qual estavam interagindo era completamente estável. Essa qualidade de estabilidade projetada não é acidental. É uma das habilidades mais exigentes na vida da realeza. A capacidade de representar uma instituição sob genuína pressão interna de uma forma que transmita solidez e continuidade ao mundo exterior requer uma separação absoluta entre o que se sabe e sente internamente e o que se permite ser visível em um ambiente formal. Catarina demonstrou essa separação no dia 9 de abril com uma completude que não deixou qualquer lacuna entre os dois. A tarde trouxe o exercício mais visível de sua autoridade ampliada. Catarina compareceu publicamente a um compromisso que originalmente havia sido agendado para Carlos. Ela foi apresentada em termos que refletiam seu novo status como delegada formal do rei. Ela proferiu um discurso preparado para a ocasião com franqueza e cordialidade, o que gerou uma resposta imediata e positiva do público. E, durante todo o tempo, comportou-se com a postura de uma mulher que não estava representando ninguém. Ela estava ali, imbuída de sua própria autoridade. A reação do público à sua aparição foi imediata e significativa. As respostas nas redes sociais, os comentários de observadores da realeza, a leitura instintiva do público sobre o que estavam vendo, tudo apontava na mesma direção. Não se tratava de uma aparição provisória. Não se tratava de um arranjo temporário para lidar com um momento difícil até que as coisas voltassem ao normal. Era uma mulher exercendo poder real e fazendo-o com uma naturalidade que tornava o inédito completamente apropriado. Camila observava tudo. E o que ela estava sentindo naquelas horas era algo contra o qual nenhuma preparação poderia tê-la protegido completamente. A posição de William e a questão da sucessão.
William passou a manhã de 9 de abril ao lado da cama de seu pai. Ele chegou ao Hospital King Edward VII às 5h40 da manhã, menos de 2 horas depois de Charles ter sido internado. Permaneceu lá durante toda a manhã e até o início da tarde. A equipe médica o informou diretamente e em detalhes sobre o estado de saúde do rei. E o que ele ouviu nessas reuniões confirmou algo para o qual vinha se preparando em particular com crescente urgência nos meses anteriores. A saúde de seu pai havia chegado a um ponto de genuína e grave fragilidade. Os detalhes específicos da situação médica de Charles em 9 de abril não foram divulgados formalmente pelo palácio. Fontes próximas à família real confirmaram que o episódio que levou à hospitalização de emergência foi significativamente mais grave do que o comunicado público divulgado às 11h20 sugeria. O estado de saúde do rei nas primeiras horas era tão preocupante que a equipe médica não estava em condições de oferecer previsões tranquilizadoras que teriam facilitado a comunicação do palácio. William assimilou tudo com calma e atenção. As pessoas que observaram William em momentos de genuína crise pessoal descrevem consistentemente a mesma qualidade. Uma quietude que não é a ausência de sentimento, mas a priorização absoluta da função sobre a expressão. Ele processa, avalia e identifica o que precisa ser feito. E ele o faz sem permitir que o peso emocional da situação comprometa sua capacidade de agir eficazmente dentro dela. Ele demonstrou essa qualidade no dia 9 de abril, com uma consistência que as pessoas presentes consideraram notável, dadas as circunstâncias. O que William não fez naquela manhã foi contestar o decreto. Esse fato merece atenção porque o decreto nomeou Catarina, e não Guilherme, como a principal destinatária da autoridade real transferida, e um homem com menos segurança e menos conhecimento institucional poderia ter achado essa escolha pessoalmente difícil. Poderia ter se oposto a ela. Poderia ter usado os canais disponíveis para questionar por que a autoridade estava sendo concedida à sua esposa em vez de diretamente a ele como herdeiro. William não fez nada disso. Fontes próximas à sua família confirmaram que sua reação ao decreto foi de apoio total e imediato. Ele compreendeu por que o decreto havia sido estruturado daquela forma. Ele compreendeu o raciocínio específico por trás da decisão de nomear Catarina como a principal delegada, e compreendeu que seu próprio papel na situação não foi diminuído por essa decisão, mas, na verdade, fortalecido por ela, porque o decreto e o raciocínio subjacente refletiam algo importante sobre como Guilherme e Catarina atuam como uma unidade. Eles não competem por autoridade. Eles a distribuem. Construíram sua parceria com base no entendimento de que a utilização mais eficaz de suas capacidades, combinadas às vezes, significa que um deles detém a autoridade formal, enquanto o outro opera em um papel de apoio, mas igualmente essencial. No dia 9 de abril, William estava no hospital. Catherine estava no Palácio de Kensington, exercendo a autoridade do decreto. Essas duas situações não geravam conflitos entre si. Eles se complementavam, duas partes de uma resposta coordenada a uma crise que seus anos de preparação conjunta os tornaram capazes de gerenciar simultaneamente e com eficácia. Mas a posição de Guilherme na questão mais ampla da sucessão é onde a situação se torna mais complexa. A hospitalização de Charles em 9 de abril acelerou as conversas dentro do palácio sobre o cronograma de sucessão, que já vinham ocorrendo com frequência crescente, mas que ainda não haviam chegado ao ponto de um planejamento institucional formal. A questão de quando William se tornará rei sempre esteve presente no pano de fundo de todas as decisões importantes tomadas pela instituição desde o diagnóstico de câncer de Charles em 2024. Mas vinha sendo tratada como uma questão secundária, algo a ser planejado de forma abstrata, sem um cronograma específico ou urgente definido.
O dia 9 de abril mudou tudo. O que aconteceu com Charles naquela manhã fez com que a questão da sucessão parecesse consideravelmente menos abstrata do que no dia anterior. E a rapidez com que o decreto de emergência foi acionado sugeriu que certas pessoas dentro da instituição já a vinham tratando como algo consideravelmente menos abstrato há algum tempo. As implicações dessa mudança são profundas e já se fazem sentir de maneiras que moldarão tudo o que virá a seguir. A reação de Camila e o que ela perdeu. Camila soube do decreto às 8h30 da manhã, não por William, não pelo secretário particular do rei, não por nenhum dos canais formais que o palácio usa para comunicar decisões institucionais importantes aos membros mais importantes da família real. Ela soube disso por meio de um membro de sua própria equipe doméstica, que obteve a informação através da rede informal que opera dentro do palácio e que transmite notícias de acontecimentos importantes mais rapidamente do que qualquer processo oficial jamais conseguiria. A forma como ela soube disso já era, por si só, uma declaração. Em uma casa real funcional e alinhada, uma decisão dessa magnitude teria sido comunicada à rainha consorte por meio dos canais formais e com antecedência suficiente para que ela pudesse processá-la antes que entrasse em vigor. O fato de Camila ter tomado conhecimento do decreto por fontes não oficiais, em vez de por meio de qualquer notificação formal, revela algo preciso e importante sobre a sua posição no pensamento das pessoas que o redigiram e implementaram. Ela não foi consultada, não foi informada com antecedência e não foi considerada parte essencial do processo que resultou em uma das mais significativas transferências de autoridade real na história moderna da instituição. Essa exclusão não foi acidental. A reação inicial de Camila, segundo fontes próximas à sua família, abrangeu uma gama de emoções em rápida sucessão. A primeira foi descrença, não a hospitalização de Charles. Ela tinha conhecimento do agravamento do estado de saúde dele com mais detalhes do que as declarações públicas haviam revelado, e vinha lidando com sua própria ansiedade em relação à saúde dele havia semanas. A incredulidade se dirigia ao próprio decreto, ao fato específico e extraordinário de que a autoridade transferida, em resposta à incapacidade do marido, não estava sendo concedida a ela como rainha consorte, nem a William como herdeiro, mas a Catherine como princesa de Gales. Ela não esperava por isso. Não dessa forma, não com essa rapidez. E não com esse grau de exclusão deliberada e documentada de sua própria família do processo. A incredulidade rapidamente deu lugar a algo mais difícil. Fontes descreveram Camila, nas horas seguintes à descoberta do decreto, como estando em um estado de fúria mal contida, que ela se esforçava ao máximo para não demonstrar a ninguém fora de seu círculo mais próximo. Ela estava fazendo ligações. Ela estava fazendo perguntas. Estava tentando entender a extensão total do que havia sido ativado e o que isso significava para sua própria posição dentro da instituição dali em diante. O que ela descobriu por meio dessas ligações não diminuiu em nada sua fúria. O decreto não era um arranjo administrativo temporário concebido para gerir um conjunto específico e limitado de funções reais durante um breve período de incapacidade do rei. Tratava-se de uma transferência de autoridade abrangente e formalmente documentada que cobria praticamente todos os domínios da função real que exigiam gestão ativa durante a hospitalização de Carlos, e nomeava Catarina com uma especificidade e abrangência que não deixava qualquer papel significativo para a casa de Camila na gestão de nenhuma dessas funções. Ela havia sido efetivamente marginalizada, formal e legalmente, de uma forma que agora constava nos registros constitucionais. As consequências práticas desse afastamento foram imediatas e visíveis.
os compromissos que normalmente caberiam a Camila como rainha consort, durante um período de incapacidade do rei, estavam sendo redirecionados para Catarina. As comunicações formais que emanavam do palácio sobre a gestão das funções reais durante o período de crise não faziam qualquer menção ao papel da casa de Camila. E os funcionários da estrutura palaciana mais ampla, que normalmente manteriam seus canais de comunicação regulares com o gabinete da rainha consorte, de repente se viram operando dentro de uma estrutura que se reorientara completamente para as funções de Catarina. Camila podia sentir a gravidade institucional mudando em tempo real e ela era impotente para redirecioná-la. O que ela perdeu nas horas que se seguiram ao decreto foi além das funções e compromissos específicos que lhe haviam sido formalmente transferidos. O que ela perdeu foi algo mais fundamental e mais difícil de recuperar. Ela perdeu a presunção de relevância. Durante 3 anos e meio, desde que Charles se tornou rei em setembro de 2022, Camila atuou dentro da instituição, partindo do pressuposto de que sua posição como rainha consorte lhe conferia uma relevância fundamental e incontestável em todas as decisões e momentos importantes da vida da monarquia. Esse pressuposto moldou tudo sobre o funcionamento de sua casa, sua relação com as outras casas dentro da estrutura do palácio, como administrava seu acesso aos recursos e processos reais, e como compreendia sua própria importância dentro da instituição. O decreto desmantelou esse pressuposto em uma única manhã, e as pessoas dentro do palácio que observaram a casa de Camila operar com base nesse pressuposto por 3 anos e meio agora reavaliam sua compreensão de onde residia a verdadeira autoridade dentro da instituição. Essa recalibração estava acontecendo rapidamente e de forma visível, as maneiras sutis, porém inconfundíveis, pelas quais as pessoas dentro de uma instituição se reorganizavam em torno de novos centros de poder já estavam em movimento poucas horas após o decreto ser divulgado. A comentarista e biógrafa da realeza, Angela Levin, observou em um relatório informativo nos dias seguintes a 9 de abril que a posição de Camila dentro da instituição era mais contingente do que aparentava há algum tempo. Ela observou que o decreto tornara visível algo que já era verdade na prática, há muito mais tempo do que a narrativa oficial em torno da monarquia reconhecia. O centro de gravidade dentro da instituição já havia se deslocado para Guilherme e Catarina. O decreto simplesmente formalizou essa realidade de uma forma que não podia mais ser controlada, reformulada ou atenuada diplomaticamente. Para Camila, a questão do que viria a seguir não era nada agradável. As estruturas institucionais que sustentavam sua posição estavam sendo reorganizadas em torno de outra pessoa. O acesso, a autoridade e a relevância presumida que definiam seu papel como rainha consorte estavam sendo redistribuídos com uma abrangência que deixava muito pouco a que sua família pudesse se apegar. E a pessoa que realizou a redistribuição não agiu de forma precipitada ou emocional. Ela agiu a partir de uma posição de autoridade constitucional formal, com calma, deliberação, e com todo o peso de um decreto assinado respaldando cada decisão tomada. Essa era a realidade que Camila enfrentava em 9 de abril de 2026. E essa era uma realidade que não se tornaria mais confortável com o tempo. O que isso significa para o futuro da coroa? O dia 9 de abril de 2026 será lembrado como um ponto de virada, não apenas pelo que aconteceu com o rei Charles naquela manhã, não apenas pelo decreto de emergência que se seguiu, ou pela transferência de autoridade sem precedentes que ele continha, mas pelo que essa combinação de eventos revelou sobre o verdadeiro estado da monarquia britânica e a direção para a qual ela está se movendo agora, com uma velocidade e uma clareza que deixam pouca margem para interpretações alternativas.
A instituição está em transição, uma transição real, substantial e irreversível. E os eventos de 9 de abril comprimiram o cronograma dessa transição de maneiras que moldarão completamente a aparência da monarquia britânica para a próxima geração. A hospitalização do rei em 9 de abril não foi um evento médico isolado que possa ser administrado, resolvido e depois deixado de lado enquanto a instituição retorna ao seu ritmo operacional anterior. Foi a manifestação mais visível e mais grave de um problema de saúde que vem se deteriorando de forma cada vez mais consistente desde o diagnóstico de câncer em fevereiro de 2024. As pessoas mais próximas de Charles entendem isso. A equipe médica responsável por seus cuidados entende isso. E os atores institucionais que redigiram e ativaram o decreto de emergência na manhã de 9 de abril compreenderam com clareza suficiente para produzir um documento que ia muito além de uma simples medida administrativa temporária. O decreto não foi escrito para uma crise de curto prazo. Foi escrito para uma crise prolongada. O alcance da autoridade transferida para Catarina, a abrangência dos domínios cobertos, a especificidade com que a nomeou como principal delegada, em vez de construir um acordo coletivo que teria sido mais fácil de desfazer quando a crise imediata passasse. Todas essas características do documento apontam para o pensamento de pessoas que planejavam um cenário que ia muito além da atual hospitalização do rei. Elas previam a possibilidade de que a capacidade do rei de exercer suas funções não retornasse completamente ao nível anterior. Eles estavam construindo uma estrutura que pudesse acomodar essa possibilidade sem exigir uma abdicação formal ou uma declaração pública de incapacidade, o que teria gerado uma crise constitucional e midiática por si só. O decreto é essa estrutura e Catarina é o seu centro. O que isso significa para o futuro da coroa é profundo e, em muitos aspectos, já está definido. Catherine está agora exercendo autoridade real em um nível sem precedentes para uma princesa de Gales na era moderna. Ela está assinando documentos de Estado. Ela está recebendo dignitários estrangeiros. Ela está administrando as funções institucionais formais da monarquia com uma plenitude e uma capacidade que estão gerando algo dentro da instituição que é mais valioso do que qualquer título formal ou instrumento constitucional. Ela está conquistando a confiança, não apenas das pessoas dentro do palácio que trabalham com ela nessa função ampliada, nem apenas dos atores constitucionais e funcionários do governo que interagem com ela como delegada formal do rei, mas também do público em geral. Do país que a observa navegar por uma situação extraordinária com uma graça e uma firmeza que comunicam algo fundamental sobre quem ela é e do que é capaz. A confiança pública na monarquia, que havia sido testada pelas pressões acumuladas dos anos anteriores, respondeu ao exercício visível da autoridade por Catarina com algo que analistas da realeza descreveram como um aumento mensurável e significativo. As pessoas estão vendo uma mulher lidar com uma responsabilidade real em um momento de genuína pressão institucional e o que elas estão vendo as tranquiliza quanto ao futuro de uma instituição sobre a qual começavam a ter dúvidas genuínas. Essa reação pública é extremamente importante porque a fonte última de autoridade da monarquia não é constitucional, não é legal, não é histórica. Trata-se do consentimento e da confiança contínuos do povo que serve. E Catherine, nos dias que se seguiram a 9 de abril, fez mais para consolidar esse consentimento e essa confiança do que qualquer cerimônia formal ou anúncio oficial poderia ter conseguido. Para William, os eventos de 9 de abril esclareceram sua própria posição de maneiras igualmente significativas. Ele não é simplesmente o herdeiro do trono aguardando o momento da sucessão. Ele é o co-arquiteto de uma transição que já está em curso. A parceria entre ele e Catarina,
que vem sendo construída há 15 anos, agora opera em nível institucional com todo o peso da autoridade formal por trás dela. A combinação do papel crescente do rei dentro da monarquia com o exercício da autoridade delegada por Catarina representa algo inédito na história recente da instituição. Um futuro rei e uma futura rainha que já atuam como o centro efetivo da realidade operacional da monarquia, mesmo antes da transferência formal da coroa. Essa realidade tem implicações para o cronograma de sucessão, que o palácio precisará abordar com crescente urgência nos próximos meses. A questão de quando o reinado de Charles termina formalmente e o de William começa formalmente não é mais uma questão puramente médica ou pessoal. É uma questão institucional, e os eventos de 9 de abril tornaram-na uma questão institucional mais urgente do que nunca. Para Camilla, o futuro que o dia 9 de abril revelou é aquele que ela mais se esforçou para evitar. Um futuro em que sua posição dentro da instituição seja definida inteiramente por sua relação com o passado e não com o presente. Em que seu acesso, sua autoridade e sua suposta relevância sejam resquícios de um reinado que está chegando ao fim e não o alicerce de um papel que continua. Em que a gravidade institucional tenha se deslocado tão completamente para Guilherme e Catarina que sua casa exista à margem da realidade operacional da monarquia, em vez de estar em seu centro. Esse futuro não é uma possibilidade distante. Ele já é o presente. O decreto de 9 de abril o formalizou, conferiu-lhe respaldo constitucional e assegurou que a transferência de autoridade que representa não poderá ser silenciosamente revertida ou renegociada quando a crise imediata passar. O que foi estabelecido nesse documento é uma nova base para o funcionamento da monarquia, e essa base não inclui um papel operacional significativo para a Casa de Camila. As implicações institucionais mais amplas do dia 9 de abril vão além de qualquer membro individual da família. O que o decreto e os eventos que o cercaram demonstraram é que a monarquia britânica tem a capacidade de gerir uma profunda transição interna sem o tipo de ruptura pública que seus críticos sempre previram que acompanharia qualquer desafio sério à sua estabilidade. A instituição absorveu a pressão da saúde debilitada de Charles, a dinâmica conflituosa entre as casas reais rivais e a questão urgente da sucessão, sem perder a confiança pública que é seu alicerce fundamental. Isso se deve à qualidade das pessoas que agora a ocupam no centro. William e Catherine não apenas se prepararam para este momento, como demonstraram em tempo real, sob pressão genuína, com autoridade real e consequências reais atreladas às suas decisões, que são capazes de carregar o peso da coroa com a seriedade e a integridade que ela exige. O decreto de 9 de abril concedeu a Catarina um poder real sem precedentes, mas o poder só tem significado na medida em que a pessoa que o exerce o torna significativo. E Catarina o tornou extremamente significativo. O futuro da coroa britânica não é incerto, não é frágil, não depende de resultados ainda por determinar. Já está aqui, já funciona, já demonstra o padrão que pretende manter e está construído sobre uma base que os eventos de 9 de abril fortaleceram como nunca antes. A hospitalização do rei Charles desencadeou um decreto de emergência que mudou a monarquia em uma única tarde. Catherine adentrou um território inédito com uma calma e uma competência que tranquilizaram completamente o mundo da realeza. A transição não está mais por vir. Ela já chegou.